Tudo bem? Depois da nossa aula sobre efeito estufa e da nossa aula sobre a camada de ozônio, hoje a gente segue aqui em geografia com mais dois fatores dessa relação do meio urbano com o ambiente, tá? Eu vou te ensinar agora um negocinho chamado ilhas de calor. E como é que funciona isso? Eu vou partir de um exemplo básico e você acompanha os desenhos que estão aí, os desenhos bem bonitinhos que o Pro fez, que estão aí ilustrando o nosso vídeo. Você já deve ter percebido uma vez, assim, sei lá, você foi no centro da cidade de São Paulo, você foi na Avenida Paulista e você, nessa sua visita à Avenida Paulista, você percebeu que você sentiu mais calor do que num ambiente mais aberto, certo? Por que você se sentiu mais abafado, estava mais quente? Por que você se sentiu assim? Bom, isso é um fenômeno que a gente chama de ilhas de calor. E o que é esse fenômeno? Ele tem tudo a ver com dois momentos. Primeiro, o desmatamento da área original. Você não tem árvores, você não tem espaços abertos e a consequente edificação, verticalização desse meio urbano, certo? Então, você, num local onde você tem muitos prédios, onde eles estão apertados, onde você tem ruas, onde você tem asfalto, você tem de fato essa sensação de estar tudo abafado. E essa não é apenas uma sensação, isso é real. Tá? O vento não circula, ele é interrompido por prédios, por edifícios, e aí o que vai acontecer? Você vai ter um aumento da temperatura, tá? Então, as ilhas de calor, elas acontecem nesse processo do qual há um desmatamento, tá? Você tem a criação de prédios, de edifícios que vão mudar, essas criações mudarão o sentido, a direção dos ventos, tá? E por meio dessa ação antrópica, por meio dessa transformação que o homem faz no meio natural, você vai ter o aumento da temperatura, porque no local que você tem esse conceito de ilhas de calor, de ilha de calor, você tem uma intensa absorção térmica, a temperatura ela vai aumentar, tudo bem? E aí o que acontece? O solo ele tá impermeável, você tem prédios gigantes, você tem acúmulo desses prédios, pessoas, o sol batendo, refletindo, o vento não indo, não vindo, o que acontece? A temperatura aumenta, tá? Então, é interessante você perceber no desenho que o Pro fez aí, das ilhas de calor, ele faz até uma brincadeira com o sol, né? O próprio sol sentindo um calor desgraçado. As ilhas de calor são esse fenômeno, tudo bem? Tá? Bem simples, tá? Então, onde você tem o concreto, o excesso de concreto, você vai ter esse aumento da temperatura, certo? Tudo bem? Na cidade de São Paulo isso é claro. Agora, um outro fenômeno para a gente acabar essa parte do livro são as chuvas ácidas, né? A chuva ácida, que não é um fenômeno que você vê tanto, que você ouve se falar tanto no Brasil, mas ele acontece no mundo inteiro. E o que acontece? Então vamos lá pegar toda a cadeia. Você tem a produção industrial. Essa produção industrial, ela vai gerar a poluição. Esses gases poluentes serão emitidos pela chaminé. Esses gases emitidos pela chaminé, né, que serão jogados na atmosfera, eles é o fenômeno que a gente chama de poluição. Essa poluição, ela vai, em todo aquele processo de formação de chuvas, ela vai se transformar em chuva ácida, parte desses poluentes que são emitidos na Terra, que são jogados na atmosfera. Parte disso vira chuva, só que não é uma chuva comum, é uma chuva ácida. E aí, qual é o problema do ácido? Você já aprendeu isso em química. O ácido, ele tem uma ação corrosiva, ele corrói as coisas. Então você imagina essa chuva caindo numa floresta. O que vai acontecer? Tá? Então você tem uma ação corrosiva. Então a chuva ácida, quando ela cai, ela transforma aquele meio. Isso não é interessante, tá? Isso não é bom, isso não é bacana. E eu não estou falando eu não posso falar só de indústria,
tá? O seu automóvel, o seu carro, o ônibus, o caminhão também emitem gases poluentes. Esses gases poluentes vão para a atmosfera e aí naquele todo o processo de formação da precipitação, você vai ter parte desses gases caindo como chuva ácida, tudo bem? Certo? Então, videozinho simplesinho, rapidinho, sobre ilhas de calor e chuva ácida. O próximo vídeo ele vai ser um pouquinho maior e a gente vai se aprofundar num problema maior, que é o problema do lixo. Tudo bem? Então ainda essa semana um videozinho sobre lixo. Espero que vocês estejam se cuidando, lavando as mãos, tá? Cada um no seu cantinho, evitando sair de casa, e é isso, tá? Então a atividade do dia é ouvir esse vídeo. Junto a esse vídeo, você vai ver que o Pro tá mandando bonitinho as setinhas, tá? Todo o esquema da aula. Eu gostaria que vocês reproduzissem esse esquema no caderno, certo? Para você ter uma organização, inclusive o desenho que o Pro fez. Assim que você fizer o trabalho no caderno, manda pelo Classroom para o Pro dar uma olhada. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Tenha um bom dia e muito obrigado. Tchau, tchau.